Naquela manhã, os corredores da TV Globo fervilhavam como uma colmeia agitada. Era mais um dia de gravação do programa Encontro, mas havia algo diferente no ar. A expectativa era alta. Um encontro de gerações da música brasileira estava prestes a acontecer. Equipes corriam de um lado para o outro, luzes sendo ajustadas, câmeras posicionadas, tudo preparado para o espetáculo. E foi no meio dessa correria que ele chegou. Simples, sereno, como quem caminha no próprio tempo. Leonardo, o cantor sertanejo que atravessou décadas com a alma leve e a voz carregada de histórias. Nenhum segurança, nenhuma pose. Apenas ele, com seu sorriso de canto de boca, uma camisa jeans surrada, botas discretas e uma humildade que brilhava mais do que qualquer holofote. Ele cumprimentou todos com naturalidade. Maquiadores, câmeras, produtores. Parava, olhava nos olhos, dava risada. Era impossível não notar sua presença, não pela grandiosidade do nome, mas pela grandeza da atitude. No camarim, ajeitou o cabelo diante do espelho, tomou um café forte, afinou o violão. Para ele, aquilo era como visitar parentes. Chegar, sorrir, conversar. Se pedissem, cantar. Não perguntou quem seriam os outros convidados. Nunca foi disso. Mas nos corredores, ouviu murmúrios, influenciadores, jovens artistas, e entre eles, o nome que ressoava com força: Anitta. Estrela do pop, fenômeno da internet, ícone de uma nova geração. Leonardo apenas sorriu. Respeitava qualquer um que batalhasse com verdade. Sabia que a música de verdade não tem dono nem idade. Ela vive onde há alma. Quando entrou no estúdio, uma onda de aplausos o envolveu como um abraço. Mesmo entre os mais jovens, seu nome ecoava a respeito. Sentou-se ao lado dos convidados, e ali estava ela, Anitta, impecável, deslumbrante, cheia de atitude. Cumprimentou-o com um sorriso contido. Ele retribuiu com a mesma elegância, silenciosa. O programa começou leve. Risos, histórias, curiosidades. Mas bastou uma pergunta fora do script para o clima mudar. Anitta, em tom firme, fez um comentário que soou como uma alfinetada. Uma crítica velada à música sertaneja, aos valores antigos, à forma como artistas do passado viam o mundo. A plateia reagiu. Alguns riram, outros se entreolharam. E por um instante, o silêncio pesou. Mas Leonardo, com a calma de quem já enfrentou palcos e tempestades, não revidou. Não levantou a voz. Não rebateu. Apenas olhou com serenidade e disse o que precisava, com o olhar. Porque às vezes, o silêncio carrega mais força que 1000 palavras. O público sentiu. A produção sentiu. E Anitta também. Aquela provocação, talvez feita por impulso, se voltou contra ela. O feitiço havia virado. Nas redes, o corte viralizou antes mesmo do programa ir ao ar. A crítica virou lição. A arrogância virou arrependimento. No dia seguinte, ao vivo, diante de milhões, Anitta pediu desculpas. Não com palavras ensaiadas, mas com a voz embargada de quem reconhece o erro. E Leonardo recebeu o pedido com a mesma simplicidade com que chegou. Perdoou, sorriu e seguiu em frente. Porque a verdadeira grandeza não está no palco, mas na postura. Essa história que nunca foi exibida na íntegra nos lembra de algo essencial. A fama pode brilhar, mas é o caráter que ilumina. O tempo passa, modas vêm e vão, mas o respeito, esse nunca sai de cena. E talvez essa seja a lição mais poderosa. Em um mundo onde muitos querem ser ouvidos, poucos sabem escutar com o coração. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe. Deixe nos comentários qual foi o momento em que você aprendeu com a humildade de alguém. E claro, inscreva-se no canal para mais histórias reais que inspiram, emocionam e transformam. O palco muda, os nomes mudam, mas a essência, essa é eterna. À medida que os blocos do programa avançavam, o palco deixava de ser apenas um cenário televisivo, transformava-se num espelho da nossa sociedade. De um lado, o brilho estonteante do agora, dos holofotes digitais, da fama imediata. Do outro, a luz serena da experiência, da verdade que não precisa de filtros para tocar. Leonardo era essa luz.
Ele não falava com pressa. Não disputava espaço. Cada palavra saía de sua boca como uma nota afinada em silêncio. E era nesse silêncio que morava sua força. Quando Patrícia lhe perguntou sobre o espaço da música sertaneja no Brasil moderno, ele respondeu com algo que não se lê em roteiro, se sente na pele. Enquanto existir sentimento, vai existir moda de viola. Não era só uma resposta. Era uma declaração de fé naquilo que não se pode medir com curtidas ou seguidores. A alma da música. A reação do público foi dividida. Alguns jovens riram, talvez por não entenderem o valor da simplicidade. Outros aplaudiram com a reverência de quem reconhece a raiz. No meio disso tudo, Anitta observava. O sorriso nos lábios não escondia o desafio que crescia em seus olhos. Era como se o brilho dela, acostumado a ofuscar, encontrasse ali uma luz que não se apagava. E foi nesse choque de mundos que o clima começou a mudar. Sutilmente, como quem não quer nada, mas carrega tudo. A plateia, até então vibrante, começou a silenciar. Não por desinteresse, mas porque estava sendo convidada, sem perceber, a refletir. O programa que deveria entreter, agora ensinava. E o ensinamento era simples. Nem todo brilho vem do palco. Às vezes, a verdadeira luz nasce de dentro. Leonardo não precisou de dancinhas, nem discursos ensaiados. Ele apenas foi. Com sua fala mansa, seu riso tímido, sua fé inabalável de que o amor, a saudade e a esperança ainda movem o coração do povo brasileiro. E naquele estúdio, entre neon e nostalgia, uma lição se formava. Porque, no fundo, todos nós somos um pouco Leonardo. Vivemos em meio a tendências, correndo atrás de visibilidade, mas desejando, no íntimo, algo que nos conecte de verdade. Um som, uma palavra, uma memória, que nos lembre quem somos. A história ainda não terminou, mas já deixa uma marca. É possível estar no presente sem abandonar o passado. É possível inovar sem esquecer de onde se veio. E é possível emocionar sem gritar. Se essa mensagem ressoou em você, compartilhe. Comente abaixo a palavra Amém, para que essa verdade alcance ainda mais corações. Inscreva-se no canal, deixe seu like e nos ajude a espalhar histórias que tocam, elevam e transformam. Porque em tempos de tanto ruído, quem fala com o coração sempre será ouvido. Às vezes, o verdadeiro poder não vem do grito, mas do silêncio que antecede a resposta certa. Leonardo não planejava ensinar nada àquela plateia, muito menos causar desconforto. Mas ali, sentado com sua fé descomplicada e uma simplicidade que atravessava qualquer pose, ele havia tocado em algo que incomoda os que vivem só da superfície: a profundidade. Quando Anitta lançou suas provocações, tentando pintar o sertanejo como um gênero ultrapassado, Leonardo não reagiu com raiva. Ele apenas esperou. Esperou como quem sabe que o tempo revela tudo, inclusive a essência das pessoas. E quando falou, foi como se cada palavra encontrasse seu lugar no coração de quem ouvia. Ele não falou apenas de música. Falou da alma brasileira, da fé que resiste, mesmo nas maiores secas, da esperança que canta, mesmo com o peito ferido, da música que nasce entre as mãos calejadas de um povo que aprendeu a transformar dor em poesia. Quem canta para a alma nunca sai de moda. Foi essa frase que silenciou a plateia. O riso que antes zombava virou atenção respeitosa. O escárnio virou reflexão. A arrogância, vergonha. E então, Leonardo selou sua resposta com algo que nem os algoritmos da internet conseguem medir: fé. Fé, minha gente, é a única moda que nunca vai passar. As palavras pairaram no ar como perfume que não se esquece. Não foi pregação, foi verdade. Uma verdade tão forte que até os bastidores se mexeram desconfortáveis. O diretor suava, produtores se olhavam nervosos, porque hoje em dia, dizer que Deus ainda importa é um ato de coragem. Anitta, que minutos antes era o centro das atenções, sentiu o chão sob seus saltos vacilar. O sorriso que ofereceu à câmera era mais um escudo do que expressão. Mexia no celular tentando escapar da própria consciência. A vaidade, naquele instante, havia perdido para a verdade.
Patrícia, com sua sensibilidade, percebeu. E tentou desviar o curso, mudar o tema, retomar a leveza. Mas era tarde. O programa seguia. Mas o espírito daquilo tudo já havia sido transformado. Leonardo não venceu uma discussão. Ele venceu o ego. Ele não humilhou. Ele revelou. E ali, diante de milhões que assistiriam depois aquele trecho viralizado, uma lição ecoava mais forte que qualquer música de topo das paradas. Vivemos num tempo onde muitos falam para aparecer, mas os que falam com o coração são os que realmente permanecem. Leonardo mostrou que verdade não precisa de holofote, ela se sustenta sozinha. Que fé não precisa ser gritante, basta ser viva. E que humildade ainda é, e sempre será, a maior forma de grandeza. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Escreva nos comentários a palavra fé, para que essa mensagem alcance outros corações. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, você vai sempre encontrar histórias reais, com alma, com propósito e com verdade. Porque no fim das contas, o que fica não é quem brilha mais forte, é quem brilha de dentro para fora. E então, algo aconteceu. O estúdio que antes vibrava em uma frequência agitada, repleta de filtros, tendências e frases ensaiadas, agora se aquietava, como se o tempo parasse para ouvir uma única verdade. Leonardo, com seu violão no colo e o coração nos dedos, havia transformado o palco em altar. Mas não um altar de religião, um altar de humanidade. A música que saía de suas mãos não era apenas melodia, era um chamado. Chamado para lembrar, para sentir, para voltar para casa. Quando a estrada escurecer, olha para dentro de você. As palavras pairavam no ar como se tocassem feridas antigas, como se falassem com cada pessoa ali, em sua dor mais íntima. Era como se ele dissesse: você não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. O silêncio da plateia era mais poderoso que qualquer aplauso. Era o silêncio de quem foi tocado onde nem sabia que ainda doía. E até os mais céticos, mesmo sem admitir, sentiam algo diferente brotar por dentro. Nos bastidores, a produção parou. Câmeras seguiram gravando, mas com olhos marejados. Era impossível fingir indiferença diante da autenticidade. E foi ali, naquele momento sagrado, que Anitta quebrou. Não foi planejado. Não foi um pedido da produção. Não foi show. Foi o coração, simplesmente, cedendo ao que é maior. Ela se levantou, devagar. Os olhos, que antes carregavam brilho fabricado, agora tremiam de verdade. Caminhou até Leonardo com passos incertos e parou ao lado dele. A câmera buscou o enquadramento perfeito, mas o que se capturou ali foi algo que nem lente consegue explicar. Ela respirou fundo, visivelmente emocionada. A plateia, antes dividida, agora segurava o ar. Anitta então estendeu a mão, não como artista para artista, mas como alma para alma. Ela não precisou dizer muito. Apenas olhou e murmurou algo que não foi captado pelos microfones, mas que todos entenderam: perdão. Leonardo, com a mesma serenidade que o guiou desde o início, se levantou, sorriu e a abraçou. Aplausos espontâneos tomaram o estúdio. Não era o fim de um conflito, era o começo de um entendimento. Um entendimento de que fama pode levantar paredes, mas verdade constrói pontes. De que há mais coragem em pedir perdão do que em atacar. E de que quando a música é feita com alma, ela transforma, mesmo os que achavam que já estavam prontos demais para mudar. Aquela edição do programa, claro, nunca foi ao ar como aconteceu. Cortaram, editaram, amenizaram. Mas a internet, como sempre, deu um jeito de espalhar a verdade. E o que ficou não foi a polêmica, foi a lição. Uma lição que ecoa até hoje. A autenticidade nunca sai de moda. A fé não é fraqueza, é força. E quem canta com o coração não precisa de palco para ser ouvido. Se você sentiu essa mensagem aí dentro, escreva nos comentários. Eu escolho a verdade. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias que te lembrem quem você é e para onde ainda pode ir. Porque no fim do dia, mais do que fama, curtidas ou status,
O que permanece é a luz que acende dentro da gente. O silêncio que tomou o estúdio não era vazio. Era denso. Era carregado de algo que palavras não explicam, só se sente. Leonardo, com os olhos firmes e a alma aberta, continuou sua fala como quem planta sementes no coração de um povo. Enquanto existir fé nesse Brasil, vai ter moda de viola. As palavras não vinham apenas da boca, vinham da vida. Vinham de décadas observando o povo simples, aquele que acorda cedo, que enfrenta ônibus lotado, que chora escondido mas não perde a esperança. Leonardo falava para essas pessoas. E agora, o estúdio inteiro era só ouvido. Anita, que esperava um confronto acalorado, talvez até um embate teatral, se viu diante de algo muito mais desconcertante: a força tranquila da verdade. Não havia grito, não havia ironia. Havia apenas um homem que conhecia a alma do povo e que sabia que, no fundo, todos nós buscamos a mesma coisa: sentir que não estamos sozinhos. A minha música, disse Leonardo com a voz embargada, não é para fazer esquecer. É para lembrar. Lembrar que mesmo na dor, tem beleza. Mesmo na saudade, tem valor. E mesmo quando tudo parece desandar, Deus ainda está cuidando. A plateia, agora em pé, aplaudiu com uma intensidade diferente. Não era por show, nem por performance. Era por reconhecimento. Ali estava um artista que não se rendeu ao que era tendência, porque ele era raiz. Ali estava um homem que sabia que o coração do Brasil não pulsa no ritmo das modas passageiras. Ele pulsa na frequência da verdade. Patrícia, poeta, visivelmente emocionada, respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha pressa de encerrar o bloco. Ela sabia, como todos sabiam, que aquele momento não se repetiria. O programa tinha sido vencido pela autenticidade. E ninguém reclamava disso. Anita, diante da plateia que agora olhava para Leonardo com outros olhos, parecia menor, não por falta de talento, mas por ausência de humildade. Ela segurava o microfone, mas não tinha mais voz. Leonardo, por outro lado, não disse mais nada. Ele apenas abaixou o olhar, cruzou as mãos e deixou que o silêncio falasse por ele. E foi nesse silêncio, nesse espaço sem som onde cabe o que é mais verdadeiro, que uma nova mensagem se gravou na memória de todos ali. Quem fala para aparecer, logo some. Mas quem fala com o coração, permanece. Se essa história tocou algo aí dentro, escreva nos comentários. Eu escolho permanecer com a verdade. Curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal para mais histórias que não são só para assistir, são para sentir. Porque no fim das contas, a gente pode até esquecer o que viu, mas nunca esquece o que sentiu. Porque quem canta a alma do povo não precisa de modinha, não precisa de gritaria, precisa só de verdade. O programa, que deveria ser apenas mais uma manhã televisionada, havia se tornado algo muito maior e incontrolável. Patrícia, tentando manter o controle da situação, agradeceu com um sorriso forçado e chamou um intervalo. Mas era tarde demais. O que precisava ser dito já havia sido falado. O que precisava ser sentido já estava pulsando no ar. Nos bastidores, o clima era de tensão absoluta. O diretor do programa discutia com os produtores, enquanto chefes da emissora, assistindo tudo em tempo real, tomavam uma decisão rápida e silenciosa. Aquele episódio jamais iria ao ar. A desculpa oficial? Problemas técnicos. A verdade. Medo. Medo de que aquela simplicidade desarmada, aquela fé sem ensaio, aquela verdade pura e sem maquiagem tocasse mais corações do que todas as campanhas de marketing combinadas. Medo de que o povo, aquele mesmo povo, desacreditado, lembrasse que ainda sabe reconhecer o que é real. Leonardo, ao ser informado de que o programa sofreria cortes, apenas sorriu. Não discutiu. Não protestou. Pegou seu violão, cumprimentou a equipe com a mesma educação de sempre e caminhou até a saída em passos calmos, como quem sabe que a missão foi cumprida, mesmo quando tentam apagá-la. Na porta do estúdio, antes de entrar no carro que o levaria de volta à sua vida simples, Leonardo olhou para o céu e murmurou para si mesmo: Deus escreve certo, até nas linhas tortas dessa televisão. Enquanto isso, Anita saía pelos fundos,
cercada de assessores, evitando câmeras e perguntas. Sua imagem de controle havia ruído. Já não era ela quem dominava os holofotes. Era a verdade que Leonardo havia derramado como semente no coração de um país inteiro. A plateia se dispersava em silêncio. Alguns com olhos marejados, outros em estado de reflexão profunda. Mas havia uma certeza coletiva. Aquele programa nunca mais seria esquecido. Porque naquele dia, um homem simples, com um violão no colo e Deus no peito, ensinou algo que nenhum curso de mídia ensina. A verdade não precisa de palco. A fé não precisa de permissão. E a alma do povo, quando é tocada, ninguém consegue calar. Se essa história mexeu com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar do valor da autenticidade. E comente aqui embaixo o que você achou da atitude de Leonardo e da postura da Anitta. Sua opinião importa. Sua voz também faz parte dessa verdade. Vamos juntos espalhar a música verdadeira e a fé que nenhuma emissora consegue cortar.